Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Putin repreende generais por não atingirem objetivos estratégicos. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, é muito importante inscrever-se e dar o like. Peço a todos que deem o like, que estão assistindo o vídeo, e peço que compartilhem com suas redes sociais. É importante vocês recomendarem o vídeo, recomendarem o canal, assim mais pessoas vão ver a verdade e um potencial maior de inscritos no canal. Eu conto com vocês. E também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Na realidade, um caos está existindo, né, entre os generais russos. A guerra é sempre um caos, né? Corrida, matança, defende, ataca, né? Toma posição, recua, etc. A guerra é um caos. Não existe uma normalidade na guerra, mas o caos agora está entre os generais russos, né? Porque eles estão dando ordens imprudentes, enganam a liderança do Kremlin, que é o ditador da Rússia, e assim como a máfia do Kremlin. Todos são enganados, né? As forças de ocupação da Rússia, que é o país que invadiu, agrediu, é o país agressor da Ucrânia, de uma maneira não justificada, mas apenas pela arrogância, pelo imperialismo do ditador e sua máfia, eles continuam nesse ataque, em Pokrovsk, em Kharkiv, em Uiápole, eles continuam tentando interromper a logística ucraniana, porém sem sucessos. Em Kharkiv, eles estão tentando concentrar tropas na retaguarda das unidades de defesa da Ucrânia. E o comandante do 2º Batalhão Mecanizado da Brigada Mecanizada de número 125, do 3º Corpo de Exército, Darwin, falou sobre isso, né? Ele disse que os russos estão buscando expandir as zonas cinzentas na região de Kharkiv. Kharkiv eles têm um pedaço muito pequeno mesmo, né? Eles tentaram pegar Kharkiv inteiro há 2 anos atrás, vocês lembram, e levaram um corridão dos ucranianos. Foram batalhas cruéis, violentas, muitas mortes, né? Mas a Ucrânia acabou correndo com eles. E segundo esse comandante, os russos, além de buscar expandir, eles estão se infiltrando também, tentando se infiltrar, ou melhor, na retaguarda ali em Kharkiv das unidades ucranianas. Ali estava sendo meio novidade, embora que eles tentaram em Kupiansk, que fica em Kharkiv, eles chegaram a se infiltrar, mas foram eliminados. Ainda tem alguma coisa, mas não é uma coisa séria, não é uma coisa que está ameaçando. A Ucrânia está indo atrás deles, eliminando ou prendendo. O que está acontecendo é o seguinte ali. Eles são em grupos muito pequenos, diversos grupos, e estão sem contato com o exército russo, com a força principal que está lá atrás da linha de frente. E os ucranianos tocaram os russos para longe ali da região de Kupiansk, por exemplo, né? E aí eles estão lá, não conseguem. Então, alguns que vai passando o tempo, quando eles sentem a aproximação de tropa ucraniana que está fazendo a limpeza, eles não dão combate, eles estão se entregando. Porque ali tem fome, não tem comida, não está chegando munição, né? 3 ou 4 pessoas não conseguem sustentar um tiroteio, né? Um confronto, vamos chamar assim, com um grupo de combate de 9, 10 pessoas do exército ucraniano. O mesmo que seja 4, 5, 6, né? Não conseguem. E eles precisam comer. Muitos estão feridos, então eles estão se entregando. Essa é, vamos dizer, uma situação ali em Kupiansk, que fica também na província de Kharkiv. Mas apesar da pressão constante, justamente, dos russos, as forças que estão pressionando na linha de frente, não muito, né? Ontem acho que aconteceram 2 ou 3 ataques só que eles fizeram de confronto. Não é uma pressão muito grande, mas não eles têm uma pressão. Eles não estão conseguindo melhorar a posição deles ali na região de Kharkiv. Isso se aplica, inclusive, em particular, à área de Kupiansk. Eles estão tentando novamente voltar, mas sem ataques
muito grandes, né? Então eu acho que estão mais ou menos tentando manter a posição, né? Para dizer para o comando, ó, estamos tentando, não estamos conseguindo. E estão com isso matando um monte de gente que eles estão vindo naquelas linhas de ataque de carne moída. Os russos estavam em Kupiansk e em áreas da retaguarda também. Lá eles se concentravam e se dispersavam, né? Dentro da cidade, para dentro de Kupiansk. No entanto, os ucranianos, a primeira coisa que eles fizeram, quando descobriram que eles expulsaram eles, interromperam a logística deles. E aí partiram para localizar eles nos prédios. E foram destruindo eles. O maior grupo que tinham de 40 pessoas que eu já tinha relatado para vocês. Mas, segundo esse comandante que deu essa entrevista, ele disse, ó, existem vários grupos inimigos ainda em Kupiansk, mas representam pouca ou nenhuma ameaça. Justamente por causa desses fatos que eu falei para vocês. Eles estão se entregando, poucos estão fazendo resistência ao exército ucraniano. Enquanto isso, em outras áreas da região de Kharkiv, os russos estão na ofensiva, como em Volchansk, por exemplo. Mas as Forças Armadas da Ucrânia têm conseguido contê-los. Eles não têm conseguido avançar. Desde que eles saíram com aquele grande ataque há 2 anos atrás em Kharkiv, eles não conseguiram avançar. Eles perderam tudo o que eles ganharam na surpresa em roda de Volchansk, que entraram na cidade de Volchansk, e não tem mais nada daquilo, né? Eles estão, na realidade, um exército de zumbis ali, sem alternativas, né? Tem que simplesmente atacar, a ordem é atacar e avançar, não pode recuar. E o Estado-Maior russo está em polvorosa, segundo informações muito confiáveis, devido aos prazos perdidos para a captura das cidades ucranianas de Kupiansk e Pokrovsk, principalmente porque vitórias foram feitas em cima de mentiras. Vitórias que aconteceram batalhas, mas que não se transformaram em batalhas. Foram vitórias nas fake news, que ainda tem gente que divulga. Um amigo meu mandou, olha, recebi isso aqui, é quente. Aí, uma notícia dos blogueiros russos aqui no Brasil, que repetem o que eles falam, não é verdade. Kupiansk está sob controle ucraniano e Pokrovsk também. Mas isso, inclusive dentro do exército russo, está correndo o seguinte boato. Por que isso aconteceu? Devido à incapacidade do general Valery Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior e comandante do exército russo, de garantir o cumprimento de objetivos estratégicos fundamentais. A captura de Kupiansk e também na região de Pokrovsk e Mirnorad, dentro dos prazos previamente estabelecidos. Isso está correndo boatos entre os generais, entre os coronéis, todo mundo tirou e jogou a culpa em cima, né? Saíram da reta, vamos dizer assim, e colocaram a culpa toda no general Gerasimov. Então o caos reina no quartel-general, né? Reina no Ministério da Defesa. O próprio ministro da Defesa está insatisfeito com Gerasimov. Mas a posição do Gerasimov depende de quem? Do ditador da Rússia, não depende do ministro. Oficiais que retornam ao Estado-Maior, eles ficam um tempo na frente de combate, em missões, comandando unidades, ou nos comandos de brigada, né? E corpo de exército também, mas eles retornam, eles fazem um rodízio. Então eles voltam para o quartel-general, da linha de frente também, né? E alguns voltam para Moscou, e eles têm afirmado que os generais já estão discutindo abertamente como estão sendo duramente repreendidos pelo topo da hierarquia por não cumprirem as tarefas designadas, ou seja, eles estão sendo repreendidos pelo ditador da Rússia e pela máfia encastelada no Kremlin. A liderança político-militar russa provavelmente entende perfeitamente bem, na minha opinião, a situação real na frente de batalha. Eu acho que eles sabem, acho que eles sabiam. A ideia era contar mentiras mesmo, porque isso é uma prática da KGB. E o ditador da Rússia, ele é oriundo da KGB, ele é a KGB. E apesar das declarações públicas sobre os supostas localidades capturadas, conquistadas há muito tempo, eu acho que eles sabiam da situação. Agora eles têm que fazer de conta que não sabem. Mas os generais, coronéis, comandantes de unidade não sabiam. Então sabia o general Gerasimov, ele sabia.
Talvez aquele outro que eu fiz uma matéria ontem sobre ele, que ele foi condecorado, ele que enganou o Putin, acho que daqui a pouco ele não enganou o Putin estava sabendo. Talvez ele não sabia que o Putin estava sabendo, mas é uma estratégia de mentir, fazer a propaganda e ver se a propaganda nos ensina a ganhar. Esse era o objetivo do Putin, né? E o comando do Estado-Maior está tentando agora, desesperadamente, é uma hora de desespero, de pânico, adequar a situação no campo de batalha aos seus relatórios e declarações políticas. Né? Então, vamos dizer assim, o alto comando russo está lançando ondas massivas de tropas russas em ataque. Voltou àquela situação, ou seja, bucha de canhão, pega os buchas, coloca em linha e manda eles para a morte. Enquanto isso, eles ignoram completamente as perdas recordes da Rússia, ou seja, eles fazem de conta que ignoram isso, mas mandam o pessoal deles morrer lá na linha de frente. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês, inscritos no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.